Professor Marco aqui, tudo bom com vocês? Bem, então vamos agora entender o último item, que é o item talvez mais vinculado à nossa área, que é como a gente registra esse dentro do ambiente contábil. Acho que esse é o ponto central que a gente tem que atender. Primeiro ponto que eu acho que vale fazer uma ressalva antes da gente entender é o seguinte: quando a gente fala de classificação de receitas e de organização por plano de contas, é porque a organização de compreensão e classificação das receitas conversa com as contas de receita que a gente encontra, tanto receitas quanto ativo e passivo, que a gente encontra no plano de contas aplicado ao setor público. Então a gente tem um plano de contas padronizado ao setor público, onde a receita orçamentária, a sua classificação, também auxilia nesse processo. Os códigos, isso não significa que os códigos que a gente identificou lá anteriormente são os códigos de plano de contas, tá bom? Os códigos lá anteriores são os códigos que a gente utiliza para definir em sistemas de gerenciamento e automaticamente, em parte, auxiliam no processo de organização, que estão vinculados também ao plano de contas do orçamento público. Orçamento só não, do orçamento e da contabilidade pública, tá bom? Então, como que a gente vai entender? Quais são os processos que a gente vai encontrar? O processo efetivamente de contabilização de um registro contábil de receita. Então, no primeiro momento, nós vamos ter aqui, quando a gente tem a aprovação da lei orçamentária, nós temos uma informação no ambiente orçamentário que vai alimentar o balanço orçamentário, que é uma conta de previsão inicial de receita e receitas a realizar, certo? Ou seja, a previsão de receita efetivamente vem a débito por essa previsão e a gente vai confrontar a receita com a receita ocorrida. Então nós temos a receita prevista com a receita ocorrida. Então, no momento em que, já seguindo, no momento em que tem a entrada do recurso, aí eu identifico novamente tudo isso no ambiente orçamentário. Nós vamos ter o que a gente diz de receita realizar, vem a débito para receita realizada. Ou seja, neste momento, o débito, o crédito, que é a previsão inicial, com a receita realizada. Tá bom? E o controle que a gente tem de informações são controles de código 0 e 78, são contas compensatórias. Seguinte, identifica que é um controle de disponibilidade, um valor disponível de recursos. Tá bom? E o que não deve ser reconhecido como receita financeira dentro da área contábil? Superávit financeiro não deve ser reconhecido, que basicamente é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, lá do balanço financeiro. Isso não deve ser reconhecido, é só um saldo financeiro e não receita. Isso serve para a gente, se tiver superávit financeiro, para abrir crédito suplementar especial para novos gastos que nós poderemos ter. E também não pode ser considerado como receita orçamentária dentro do ambiente contábil cancelamento de despesas em restos a pagar. Por quê? Porque isso é baixa de obrigação de exercício anterior. Ou seja, é algo que já está vinculado ao exercício anterior e não está atrelado a este exercício. No momento em que eu interpreto dessa forma, o cancelamento de despesa está atrelado a uma receita já ocorrida e não a ocorrer. Então, neste caso, eu não posso cancelamento como sendo uma receita, tá bom? E como que conversa? Porque é o seguinte, qual que é o ponto? A gente tem efetivamente um regime orçamentário, no qual esse regime adota um regime de caixa. E eu tenho um regime contábil, que é um regime da contabilidade atrelada ao ente público, que é um regime contábil, que ele é patrimonial. Então, nesse aspecto, eu tenho dois regimes que eles se interrelacionam, mas que são distintos.
distintos. E esse é um ponto importante, eles são distintos. Ou seja, estamos falando até agora dentro do ambiente orçamentário, do balanço orçamentário. Então, no balanço orçamentário, nós interpretamos dessa forma, por meio de entradas desse processo. E o regime contábil aborda de uma outra forma que nós vamos ver agora. Ou seja, a contabilidade, efetivamente, se a gente for entender bem, eu tenho o orçamento, a estrutura financeira e a estrutura patrimonial. O regime orçamentário ele segue normas próprias para atender a construção do balanço orçamentário, que compara receitas empenhadas com receitas efetivadas e despesas previstas ou fixadas com despesas realmente ocorridas. Tá bom? Então são coisas distintas. Estou olhando pelo olhar orçamentário. Agora nós vamos entender isso pelo olhar contábil. Como que na contabilidade do registro desses tributos vão se comportar? Vamos dar uma olhada então os registros contábeis pela ótica contábil como se darão. Então, pela ótica patrimonial ou eu represento efetivamente um crédito tributário a receber contra uma receita de imposto de patrimônio e renda, que está aqui. O registro vai aumentar o ativo e o resultado do exercício. Esse P, desculpa, está errado aqui, é ativo, tá? Que é o crédito tributário a receber, tá bom? E na arrecadação? Como que fica? Na arrecadação, caixa equivalente em moeda nacional contra crédito tributário a receber. Ou seja, no momento em que se recebe, só corrigindo aqui o P, aqui o P, querendo ou não, nesse modelo, desculpe, está apresentado como patrimonial, tá? Regime patrimonial, que é o balanço patrimonial, tá? Então, imposto de renda é uma receita, que vai estar apresentando lá. No regime patrimonial, como conta patrimonial, eu tenho créditos tributários a receber. Na contabilidade, vai extinguir esse crédito tributário a receber e vai aparecer os valores de caixa equivalente de caixa numa conta que aparece também no balanço financeiro como entrada de caixa. Tá bom? Esses dois aqui são de características contábeis que a gente observa. Perfeito? E novamente, como a gente já destacou, receita a realizar, receita realizada e controle de recursos, como a gente discutiu. Esse para o orçamento, estrutura orçamentária, esses dois para a estrutura contábil. É diferente. Tá bom? Bem, pessoal, então nós encerramos o módulo de receitas. O módulo que vem é o módulo de despesas. No módulo de despesas, nós vamos entender o mesmo procedimento para a área de despesas e como se representa isso na contabilidade lá. Tá bom? Até a próxima!